Boa noite, pessoal. Graça e paz. Já estamos aqui junto com o nosso irmão Hélio, professor Hélio, da página Identidade Cristã, tá? Você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Instagram, seja muito bem-vindo. Essa live, ela vai fazer parte da nossa série de exposições sobre o Evangelho de Marcos. Você que nos acompanha aqui pelo YouTube sabe que nós estamos expondo o Evangelho de Marcos. E na terça-feira, dia 22, vai ao ar nossa última aula com os 3 últimos capítulos. Para hoje, a gente reservou o capítulo mais treta do livro, que é o capítulo 13, que é aquele capítulo problemático que todo mundo foge de falar, que é sobre as questões das profecias escatológicas, o tempo do fim, né? E você que nos acompanha aqui pelo Instagram, pode mandar seu comentário, sua pergunta à vontade, porque semana passada a gente ficou sabendo que não tem mais tempo limite no Instagram. É 4 horas agora, na verdade. Então é uma coisa que eu e o Hélio, a gente era traumatizado com isso, porque quando o negócio ficava bom, aí vinha 1 hora, aí tinha que começar tudo de novo. Mas agora a gente vai ter aí 4 horas para a gente falar desse capítulo 13 aí, Hélio. Então, pessoal, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar, comentar e ativar o sininho. Também a Identidade Cristã tem canal no YouTube, página no Instagram. A gente vai deixar tudo aqui na descrição do vídeo para você seguir eles também no Instagram e também no Facebook. Tem uns conteúdo maneiro. Eles falam um pouco de heresia, mas dá para relevar, até porque ninguém é perfeito, né? A gente também brinca aqui. Mas é isso. Galera, é o seguinte, capítulo 13 de Marcos, a gente vai dividir em algumas partes essa exposição. Basicamente em 2 partes principais, né? A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 23, no qual eu vou estar fazendo a exposição do texto aqui, tentando aqui dissolver as dúvidas principais que nós temos aqui, fazendo sempre uma recapitulação da última aula dos investigadores. E o Hélio vai fazer a segunda parte, que é a parte mais problemática, eu deixei para ele mesmo, porque eu gosto, né? É assim que a gente faz, a gente que é crente, foi assim, né, que a gente foi ensinado. A gente deixa o mais difícil para ele e pega o mais fácil ali do início, né, para ele finalizar aí. Mas isso não significa que a gente não vai fazer intervenções na fala um do outro, mas a gente vai deixar as perguntas de vocês para o final da live. Durante a live a gente vai estar fazendo intervenções, nós aqui, mas os comentários de vocês a gente vai ler se for pertinente ao assunto, para a gente não perder a linha de raciocínio, mas as perguntas em si a gente deixa para o final, para a gente não acabar não perdendo a linha de raciocínio, porque é complicado, vocês vão ver que é complicado. Então vamos lá. Hélio, eu vou pedir para você orar, para a gente iniciar. Amém. Oremos. Grande e eterno Deus, mais uma vez, nós adentramos na tua presença para louvar, engrandecer e bendizer o teu santo e poderoso nome. Pai, nós somos eternamente gratos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo distantes, mas juntos para falar da sua palavra, juntos, Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através das nossas vidas. Que o Senhor possa estar tomando a direção e que tudo aquilo que nós falemos aqui nessa noite, Senhor, seja para a edificação dos teus filhos que estarão assistindo, independente se ao vivo ou se depois gravado no YouTube, no Instagram, não importa. Mas que as pessoas possam estar sendo edificadas, Senhor, e que o Senhor está sempre nos capacitando para levar a tua palavra para as pessoas que precisam. Deus, nós te louvamos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, galera. Lembrando, se você ainda não compartilhou nossa live, compartilha aí para os teus contatos aí para a gente ter o maior número de pessoas aqui possíveis para a gente debater. Galera, olha só. Na aula anterior dos investigadores, a gente fez a exposição dos capítulos 11 e 12 de Marcos. Jesus inicialmente iniciou seu ministério na Galileia. O Evangelho de Marcos é um evangelho muito peculiar, porque ele é um evangelho muito sucinto. A gente tem estudado isso desde o início da exposição. Ele é um evangelho dedicado para os cristãos que estão em Roma, que é a capital do mundo. Então tem uma linguagem direcionada para o seu público, tem objetivos muito claros. Dentre os evangelhos, nós vimos que ele é o menor, ele é o mais sucinto, então tem muita coisa que Marcos não se importa em falar, porque não está dentro do seu objetivo literário. Ele foi escrito aproximadamente, ali nós vimos na aula introdutória, na década de 50 antes de Cristo. Alguns datam no início da década de 60, há essa discussão literária, mas com certeza entre os anos 50 e 65 antes de Cristo. Por que é importante falar de datação? Porque as coisas que nós vamos falar hoje são muito importantes a gente datar historicamente.
Então é importante ter ideia de que o Evangelho de Marcos vai estar, a sua redação, muito próximo dos eventos que nós vamos estar falando aqui essa noite, tá? E vamos lá, na aula passada, Jesus iniciou então seu ministério em Jerusalém, no seu último viagem a Jerusalém. Não foi a primeira vez que ele foi, a gente falou disso nas aulas passadas, mas a gente viu que durante essa ida e vinda, né, Jesus ele ficava em Betânia, ia para Jerusalém tretar com os fariseus e saduceus. Voltava para Betânia, dormia, ia na manhã seguinte tretar de novo com os saduceus e fariseus. Nossa última aula, se você assistiu, é uma sessão de treta de Jesus com os fariseus e saduceus. É pergunta e resposta, capítulo 11 e 12 de Marcos é isso. O capítulo 13 é a última ida de Jesus a Jerusalém, em que ele vai pela última vez ao templo, antes de ser julgado, né, pelo Sinédrio, pelos sacerdotes, e quando os discípulos fazem aquela pergunta cabulosa, que Jesus dá aquela resposta mais cabulosa ainda, que aí vai ser a discussão de todo o capítulo 13. Concomitantemente, o capítulo 13 de Marcos também é a mesma passagem no capítulo 24 de Mateus, lembrando que Mateus se utilizou do Evangelho de Marcos para redigir o seu Evangelho, e o capítulo 21 de Lucas, que cita também alguns trechos dessa passagem, tá? Então nós vamos estar fazendo então a exposição, versículo por versículo, para a gente entender o raciocínio, porque esse é um texto muito mal interpretado dentro da igreja, porque a gente tem influência, né, do gênero apocalíptico, a gente tem influência do cinema, da televisão, das séries, que, utilizando-se de correntes escatológicas, fazem aquela salada de textos bíblicos para misturar eventos ali e fundar certas correntes escatológicas que não levam em consideração o texto em seu contexto. Então a gente vai ter muito cuidado da gente não confundir essas coisas, sempre estando no cuidado de interpretar o texto dentro do seu contexto, no que Jesus está falando. O que a gente souber responder, a gente vai, o que a gente não souber, a gente não vai, porque também a gente não sabe de tudo. Tem que ter essa limitação aqui da gente, essa humildade em reconhecer, né? Quisera nós saber de tudo, mas você vai ver que nem no capítulo 13 de Marcos, Jesus sabe de tudo. Então já para a gente ficar onde a gente no nosso limite, vou começar dizendo que nem Jesus sabia de tudo dentro do capítulo 13, tá? Você vai entender depois no final, na parte do Hélio. Mas vamos lá. A primeira parte são as consequências circunstâncias do discurso de Jesus. Como é que se dá, qual é o plano de fundo desse texto? Vamos lá, versículo 1. Quando Jesus saía do templo, ou seja, Jesus foi ao templo, passou o dia no templo pregando, ensinando, ele saía, um dos seus discípulos, Marcos, ele não diz quem foi, disse para ele: mestre, olhe que construções magníficas, que pedras impressionantes. E de fato, né, eles estão falando ali do templo de Herodes, que é o templo da época de Jesus, que era para ser incluído uma das 7 maravilhas do mundo antigo, mas não foi porque o mundo tem preconceito com o judeu, Hélio. Porque o templo de Herodes era o maior complexo religioso da antiguidade. Nenhum outro antes e depois dele superou o templo de Herodes. E era um objeto que os judeus se gabavam de ter, e com razão. Não existia nada no mundo antigo que se comparasse, né, ao templo de Herodes. Existe uma citação do Talmud, né, que são os escritos rabínicos, né, após a destruição do templo, de um sábio rabino que diz assim, abre aspas: quem não viu o templo em sua construção completa, nunca viu um edifício glorioso em toda a sua vida. Então, veja como eles frisavam essa grandeza do templo, que era, de fato, um edifício magnífico, nada se comparava a ele. Alguns detalhes, só para curiosidade, né, o discípulo está frisando ali sobre as pedras do templo. Para você ter uma ideia, o templo tinha uma esplanada muito grande, né? Você pode até pesquisar imagens do templo de Herodes, a esplanada era muito grande. O templo em si era uma coisa muito pequena, assim, relativamente pequena em relação à esplanada. Eu trouxe aqui só para a gente ilustrar aqui, Hélio. Vou mostrar aqui para o pessoal. Vocês já viram atrás de mim, só que agora eu tirei, vai até ajudar aqui para a gente... Isso aqui é uma maquete do templo de Herodes,
que eu comprei da série Vamos Construir. Ela vem toda em papel, aí você tem que dobrar e montar. Esse aqui é uma maquete do Templo de Herodes, que é esse templo aí de Marcos, capítulo 13. Aqui é só o templo mesmo, tá? Vocês veem que eu esqueci a escala, mas era enorme mesmo. Aí tem a cortina, aqui dentro a gente tem as divisões do lugar santíssimo, lugar santo. Então é bem legal, para didático, né? Aí para ficar mais bonitinho ainda, eu ainda instalei umas luzinhas aqui, né? Para ficar bonitinho, né? Ó. Aí dá para iluminar lá dentro. Então fica bem bacana mesmo. Bom, além disso aqui, que era o templo, havia uma esplanada, né? E divisões no templo, em que essas pedras que os discípulos estão falando para Jesus, elas pesavam aproximadamente 600 toneladas cada uma. Então vocês imaginem o tamanho e o peso dessas pedras. E elas eram postas uma sobre a outra, de modo que o peso fazia sustentação. Não era argamassa, não era cimento que ligava elas. Era o peso delas que fazia, então, essa pressão e fazia com que essa imponência. E eram pedras lavradas, que significa que eram pedras brancas que brilhavam à luz do sol. O topo do templo, só para outra curiosidade aqui, eu estou frisando isso bem, porque o que Jesus vai dizer o seguinte, vai escandalizar os discípulos, mas é para vocês terem um pouco da ideia do que se passava na mente do judeu. Porque o templo era, de fato, algo glorioso, algo que o judeu via a presença de Deus ali. A fachada do templo, né, que era essa parte aqui, o teto, que era de ouro puro, ela era feita de ouro e ela servia para quando os primeiros raios de sol iluminassem o Monte Sião, que ficava ao templo, os raios de sol, o templo era virado para o lado leste, né, a direção que o sol nasce, batia nessa fachada e os raios de luz refletiam no ouro do templo e iluminava a cidade. Então o templo servia também como um despertador para o povo. Além do canto do galo, que foi implementado pelos romanos, era tipo uma iluminação ali que vinha, né, que era algo glorioso. Outra curiosidade, já estou terminando, é que, visto de longe, quando os peregrinos vinham da Galileia, você imagina Jesus descendo com seus discípulos da Galileia até Jerusalém, o templo que ficava no Monte Sião, visto de longe, se confundia com uma montanha coberta de neve. Então você imagina aí o Monte Fuji ou o Monte Everest, que de longe a gente tem lá uma montanha, né? E em cima lá o cume é branco por causa da neve. O Monte Sião era confundido com um monte coberto de neve, mas não era neve. O que havia ali era a esplanada do templo, porque as pedras eram tão brancas, tão polidas, que de longe se confundia com um cume de neve de um monte. Então, só desses poucos detalhes aqui já dá para a gente saber um pouco da suntuosidade daquele lugar, da importância daquele lugar e por que os discípulos se gabaram tanto para Jesus daquele lugar. Aí, então, tendo em vista toda essa mente judaica em relação ao templo, a gente vai entender por que a resposta de Jesus vai escandalizar tanto os discípulos. Versículo 2. Jesus respondeu: está vendo essas grandes construções, ou estas pedras, serão completamente destruídas e não restará pedra sobre pedra. Então vocês imaginam, Jesus está dizendo que aquelas pedras de 600 toneladas, polidas, branquíssimas, daquele edifício magnífico, será destruído. Não vai ficar ali pedra sobre pedra que não seria derrubada. Ele falando aquilo em público, aberto, era uma ofensa contra a principal instituição judaica da época, o templo. Porque o templo representava os sacerdotes, representava os sacrifícios. Então Jesus falar que aquilo seria destruído é como se ele estivesse profetizando o fim da religião judaica. E dizer para os seus discípulos, que eram judeus professos, também representava um certo escândalo. Mas aí, aquilo incomodou tanto os discípulos de Jesus, que eles não ousaram fazer nenhuma pergunta ali naquele lugar. Por quê? Porque Jesus já havia dito anteriormente que, para os fariseus e os saduceus que estavam ali, um jogo de palavras, né, com o templo e seu próprio corpo, dizendo: destrua esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. E eles entendiam que Jesus estava profetizando a destruição do templo. De fato, sim, ele estava, mas naquele episódio falava sobre si mesmo. Mas neste episódio, que é posterior àquele primeiro, ele está falando de fato sobre a destruição do templo.
E por isso o seu ministério se assemelha ao ministério de Jeremias, que no seu tempo também profetizou a destruição do templo de Salomão. Por isso que Jesus e Jeremias vão ser tidos, né, como ministérios iguais, e Jesus de fato vai ser confundido, até chamado de Jeremias por algumas pessoas. No versículo 2 ainda, a gente tem uma hipérbole. Hipérbole, para quem não sabe, é uma figura de linguagem que expressa exagero. Por exemplo, o livro de Marcos está cheio de hipérboles da parte de Jesus. A hipérbole mais famosa, citada por Jesus, é quando ele fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é uma hipérbole, ou seja, uma figura de linguagem exagerada para dizer uma coisa. Quando Jesus diz aqui que as pedras do templo não vão ficar uma, porque seriam todas derrubadas, Jesus também está se utilizando dessa figura de linguagem. Ele não está dizendo que 100% das pedras seriam derrubadas, mas ele está dizendo que a destruição seria tão grande que ninguém reconheceria o que havia sido naquele lugar antes de ser destruído. Essa linguagem, ela é muito comum, a linguagem profética. Ela é utilizada tanto por Jeremias, Isaías e Ezequiel. Isso não quer dizer que Jesus foi inexato, porque hoje ainda a gente tem, lá em Jerusalém, o Muro das Lamentações. Todo mundo sabe e conhece que é o Muro das Lamentações, que fazia parte da esplanada do templo. Então a gente pode ler assim, né? Jesus foi mentiroso, porque o Muro das Lamentações ainda está lá. Ainda tem pedras da época de Jesus lá em pé. E ele disse que não seria pedra sobre pedra. Então, veja que é muito importante a gente analisar o texto, a figura de linguagem que está sendo utilizada, porque nem tudo na Bíblia é o que de fato parece que é. Existem figuras de linguagem, existem contextos, existem metáforas que devem ser interpretadas para a gente não gerar engano, heresia, falso ensino e o que for para lá. Hélio, qualquer momento você pode fazer uma intervenção, tá bom? Se discordar de alguma coisa também, pode discordar aí que a gente... Boa ideia. Mas só pegando o gancho aí que você falou a respeito da resposta de Jesus ter chocado quando Jesus falou do templo, né? Quando nós olhamos para o povo de Israel, a gente percebe que o povo ele tinha um costume, né? Que não é muito diferente do que acontece com a gente hoje, né? Com a igreja hoje, mas eles tinham o costume de idolatrar certas coisas físicas. Por exemplo, quando você vai para antes do templo, né? Antes de existir o templo, o que é que o povo de Israel idolatrava? A arca, né? Então, tipo assim, a arca, por mais que a arca representasse a presença de Deus, eles não tinham um apego com a presença de Deus, mas eles tinham um apego com a arca, né? Uhum. Você observa no relato da morte dos dois filhos do profeta, né? Ofni e Finéias, que o povo vai à guerra, alguns homens morrem, e aí eles voltam, e qual é a ideia deles? Não, vamos levar a arca, porque agora a gente vai ganhar, porque a arca está com a gente. Não era a presença, era a arca. E aí a gente percebe que o que é que acontece? Morre muita gente, os dois filhos do profeta morrem e ainda perdem a arca, né? Depois que o templo é construído, a idolatria sai da arca e vai para o templo, né? Então, até quando a gente lê alguns salmos, a gente observa esses, eu diria idolatria mesmo, que o povo tinha pelo templo, né? As coisas estavam relacionadas com o templo. Então, quando os discípulos olham para Jesus, né, e elogiam o templo, Jesus fala que vai destruir, aquilo tudo vai acabar, né? Tipo assim, das pessoas acham que assim, o lugar que a gente se encontra com Deus vai acabar, não pode isso, né? E não tem jeito. Isso causou um escândalo muito grande, né? Quando Jesus dá essa resposta. Exatamente. Isso vira um amuleto, né? Eu ia falar também que até a serpente de bronze que Moisés levantou foi usada como amuleto no Antigo Testamento, né? Então é algo realmente escandaloso. Estão dizendo aqui que você é babado, hein, Hélio? Você é babado, hein? Estão dizendo aí, ó. Então vamos lá. Continuando então, no versículo 3 ele prossegue dizendo: mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras do outro lado do vale, de frente para o templo. Era assim, o templo ficava no Monte Sião, aí tinha o muro do templo, e no muro do templo depois era um vale. Você imagina um vale que é a descida de um morro. Aí tem um vale lá embaixo, que era o Vale do Cedron,
Do outro lado do vale, tinha o que a gente conhece como Monte das Oliveiras, onde Jesus ia para ali orar, ensinar, onde ele foi preso também. Esse Monte das Oliveiras dava para você, no cume dele, olhar diretamente para o templo. Então é como você, em cima de um morro, olhasse para o morro que está na sua frente e vocês vissem ao pé de igualdade. Assim. Então era uma paisagem que todo mundo queria. Se eu fosse judeu, eu ia construir minha casa ali no Monte das Oliveiras naquela época, porque ia ser uma imagem gloriosa realmente. Então Jesus foi para lá. Agora vocês imaginem a cena, vamos conjecturar aqui. Jesus está com seus discípulos lá, nunca está sozinho também, tem uma outra multidão, não é só com os discípulos. E eles, de frente para o templo, batendo na cabeça aquelas palavras que Jesus tinha acabado de dizer quando saiu de dentro da cidade. Caraca, Pedro, ele falou que aquilo ali que a gente está vendo vai ser destruído, que vai acabar. Aí Jesus está sentado sozinho lá no seu íntimo, aí chega quem? Vamos lá. Chega os 4 incomodados, Pedro, Tiago, João e André. Aqui Marcos cita, né, o nome deles. Mateus, por exemplo, não cita, vai dizer que os discípulos chegaram. E aqui no livro de Marcos, Marcos cita eles pelos nomes, dizendo que esses foram os 4 inquietosos que foram perguntar a Jesus acerca daquelas palavras. Pedro, Tiago, João e André. A dupla de irmãos, né? Nós temos aqui 2 pares de irmãos. Pedro, irmão de André, e Tiago, irmão de João. E eles perguntaram o seguinte, em particular, veja, diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinais indicarão que essas coisas estão prestes a se cumprir? Pessoal, essas perguntas são muito importantes para a nossa análise do que vem a seguir. Sabe por quê? Porque o que Jesus vai dizer daqui para frente são as respostas para essas perguntas e não as respostas para as perguntas que eu e você temos sobre o fim dos tempos. É importante a gente saber disso, porque o que Jesus vai responder aqui vai ser sobre o templo e sobre a vinda dele. Muitas coisas que a gente conjectura sobre escatologia, sobre visões escatológicas, que são pegos textos emprestados de Marcos 13, não são propriamente se referindo a certos momentos na história. Mas é muito importante a gente prestar atenção aqui. Em Mateus, ele exemplifica essas respostas em 3 tipos de perguntas, né? Em Marcos é só 2, Mateus ele vai dar 3 perguntas. Lá em Mateus 24, olha como é que ele vai dizer que os discípulos perguntaram para ele sobre essa circunstância. Ele vai dizer que os discípulos chegaram para ele e vai dizer assim, ó. Diga-nos quando isso tudo vai acontecer e que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos. Veja, quando isso tudo vai acontecer, isso o quê? Destruição do templo. A primeira pergunta é, quando o templo vai ser destruído? A segunda pergunta é, que sinal vai indicar que essas coisas vão acontecer? Ou seja, que sinais vão apontar que o templo vai ser destruído? E a terceira pergunta, juntando com o texto de Mateus, que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Então, são 3 tipos de perguntas que Jesus vai dar respostas aqui agora no capítulo 13. Então, a gente vai tentar fazer essa separação das respostas, para a gente não confundir as respostas das perguntas, falando que a resposta X é da pergunta Y e vice-versa. Mas vamos lá. A primeira pergunta foi, diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? E que sinais vão apontar para isso? Isso o quê? A destruição do templo. Aí vamos lá. Resposta de Jesus, versículo 5. Ele respondeu, não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Hélio, você está com o ventilador ligado aí perto? Eu acho que está prejudicando um pouquinho. Tô. Pronto, tá? Vou tirar aqui. Se tu puder diminuir só um pouquinho para o áudio não ficar tão prejudicado, vai ser bom. Também não precisa ficar no calor, não. Se sacrifica, não. Você tá brabo, o calor tá brabo. Mas vamos lá, a resposta de Jesus, a primeira resposta de Jesus foi, ninguém vos engane, porque muitos virão dizendo, eu sou o Cristo. Vamos lá.
até a destruição do templo, antes do templo ser destruído, Jesus agora vai apontar sinais que vão indicar que o tempo está prestes a se cumprir. O primeiro sinal é: virão falsos cristos, virão falsos profetas, falsos substitutos. Veja, é importante dizer que Jesus não está dizendo que eles vão reivindicar ser Jesus. Não. Eles vão reivindicar ser o Cristo. É importante dizer que Jesus reivindicou ser o Cristo. Ele é o Cristo profetizado, o Messias. E esses outros que virão depois dele também vão reivindicar ser o que Jesus já havia reivindicado ser. De modo que não são verdadeiros, porque Cristo já havia reivindicado para si ser o Cristo. Eles enganarão a muitos, serão falsos profetas. Haverá guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Ponto. Eu quero chamar a atenção para esse fim. Esse fim aqui, que Jesus está se referindo, não é o fim dos tempos, mas é o fim do templo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pergunta inicial dos discípulos foi: quando será o fim do templo? Então preste muita atenção. Eles lhes perguntaram o fim do templo e não primeiro o fim dos tempos. Depois Jesus vai falar sobre o fim dos tempos. Mas ele então vai dizer que antes da destruição do templo haverão falsos messias, falsos profetas, rumores de guerras, mas que isso tudo seria mister que acontecesse. Vamos lá. A gente viu que essa previsão de Jesus suscitou nos discípulos questões muito complexas e que vai ser muito melhor para a gente interpretar essas questões como referentes a épocas do sinal associado à destruição do templo, porque a gente viu até agora que esse raciocínio indica que as falas de Jesus se referem à destruição do templo, tá? Esse desejo dos discípulos de conhecer os sinais vai refletir também o anseio deles que tinham da prevenção e de preparação para essas coisas. Porque, vejam, o templo ficava em Jerusalém. Jerusalém na Judéia, alguns discípulos moravam próximos à Judéia, né? Por exemplo, o próprio Tiago, irmão de Jesus, morava ali na Judéia. Certo que ele ainda não era discípulo de Jesus nessa época, mas os discípulos frequentemente iam para Jerusalém. Então, Jesus dizer para ele que Jerusalém seria destruída, eles queriam saber quando. Porque, frequentemente, nós vemos para cá. Vamos ficar por aqui. Temos parentes aqui, então é muito pertinente para a gente saber. Ele vai continuar, então, dando outro tipo de sinais no versículo 8. Uma nação guerreará contra outra, um reino contra o outro. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto, ou o princípio das dores, dependendo aí da tradução. Então, vamos lá. A segunda onda de sinais que Jesus vai apontar antes da destruição do templo. Tenham cuidado. Vocês serão entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governadores e reis. Essa será a sua oportunidade de lhes falar ao meu respeito. É necessário primeiro que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. Quando forem presos e julgados, não se preocupem com o que dirão. Falem apenas o que lhes for concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte. E assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Ponto. Aqui acaba a série de sinais que vão apontar para esse evento. E o que eu quero chamar a atenção, Hélio, que tudo que eu acabei de ler aqui, agora eu vou pedir a participação do pessoal que está acompanhando para a gente aqui. Eu vou dar 10 segundos para alguém responder. Essa segunda série de sinais que Jesus apontou aqui parece o resumo de qual livro do Novo Testamento. No Hélio não vale porque ele com certeza já sabe aí. Mas quem está nos acompanhando aí, tudo isso que eu acabei de ler. Vocês serão aos tribunais, açoitados, serão perseguidos, serão julgados, pai traindo filho, filho traindo pai. Vocês serão entrevistados, falarão diante de reis, de governadores, mas o Espírito Santo vai conceder o que vocês vão responder. Vocês serão odiados, vamos lá.
Parece o prólogo de qual... O prólogo não, parece o resumo, é a resenha de qual livro do Novo Testamento. Quem está nos acompanhando, responde aí. Não é Romanos. A Raiane está falando aqui que é Romanos. Misericórdia. Olha aí, ó. Não é João, Rafael. Quem responder certo aí vai ganhar uma Bíblia de Edir Macedo. Eita, olha aí o que o Hélio tá dizendo aí, ó. Bíblia de Edir Macedo. Vamos, pessoal, 10 segundos. Digita aí quem está nos assistindo. É muito fácil. É muito fácil e é lógico a resposta, né? Não é Hebreus, Luiz. Atos, finalmente. É o livro de Atos. É o resumo do livro de Atos, né? Gente, o que acontece no livro de Atos? Veja, depois da descida do Espírito Santo, a igreja começa a pregar e o que vem logo de início? Perseguição. João e Pedro é preso. Quando eles estão diante do Sinédrio, eles são interrogados e na hora o Espírito Santo concede a eles a resposta. Quando Estevão antes de ser apedrejado, o Espírito Santo concede a ele um discurso maravilhoso. É filho traindo pai, pai traindo filho. E no final do livro de Atos, Paulo é entrevistado por nada mais, nada menos do que Herodes Antipas. Quer dizer, desculpa, Herodes Agripa II. Rei, governador, autoridade. Então, o que Jesus está dizendo aqui, pessoal, é o livro de Atos. É o início de tudo. Tudo que ele está dizendo aqui aconteceu no livro de Atos. Eu não estou querendo dizer que se concluiu, que se fechou no livro de Atos. Eu não estou querendo dizer que não existe hoje traição, que não existe perseguição, que esses sinais não continuam nos dias de hoje. Mas veja que ele está falando de sinais que vão anteceder a destruição do templo. E tudo isso aconteceu antes da destruição do templo. No livro de Atos a gente tem essas respostas em cada capítulo daquele livro. Outro fato interessante que nós temos, veja, eu vou citar aqui, por exemplo, essa questão dos falsos messias. A gente tem, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 5, o nome, por exemplo, de um certo Teudas, que se levantou ser afirmando o Cristo, e que enganou cerca de 400 pessoas. Os próprios fariseus estão discutindo sobre esse Teudas, está no livro de Atos. E Jesus havia profetizado que surgiria homens como Teudas. Simão, filho de Giora, também surgiu, mais posteriormente, na década de 60. Na década da Guerra dos Judeus contra os Romanos, surgiram outros falsos cristos que enganaram muitos judeus e que, se fosse possível, enganaria também os cristãos que haviam na Judéia. Então, veja que tudo isso está apontando e que se concretizaram em eventos que aconteceram antes da destruição do templo. Isso é uma linha de raciocínio fácil de ser seguida. Veja, quando a gente pega o trecho de Marcos, capítulo 13, do versículo 5 até o versículo 23, nós devemos sempre ter em mente que o que Jesus está dizendo, está querendo se referir, é a destruição do templo. Porque se a gente não ter isso em mente, vai dar brecha para a gente fazer e cometer alguns erros de interpretação e incorrer alguns erros escatológicos. De certa forma, o que Jesus está dizendo é escatológico? Sim, porque se fala do futuro. Tudo que é referente ao futuro é escatológico. A destruição do templo apontava para a vinda de Jesus? Sim. A gente vai ver que no capítulo 13 está conectado? Sim. Como um sinal que apontaria. Então é escatológico. Agora é perigoso quando nós queremos apontar para uma volta imediata, como algo que está ligado ali por um nó. Daqui a pouco eu vou usar uma metáfora que vai exemplificar bem o que a gente está querendo dizer aqui. Então veja que se eu tirar a destruição do templo como o ápice desses sinais, dessas profecias, a gente perde essa linha de raciocínio, a gente perde a interpretação do texto. E a gente abre um caminho que dá leques para vários tipos de interpretações, se a gente tirar o ponto-chave do que o texto está se referindo. Mas vamos lá. Isso tudo foram os sinais. E a gente viu que isso tudo, de fato, aconteceu antes da destruição do templo. Agora vamos falar da destruição do templo em si. Aí no versículo 14, Jesus já disse os sinais. No 14 ele vai falar agora do fim, da destruição. Veja que ele tinha dito que ainda não era o fim, mas agora, de fato, será o fim. Versículo 14. Chegará o dia em que vocês verão a terrível profanação no lugar em que não deveria estar.
Abre aspas, leitor, preste atenção. Algumas Bíblias está assim, quem lê, quem entenda. Algumas traduções também vai apresentar aí a abominação da desolação no lugar de terrível profanação. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na parte de cima da casa, não desça, nem entre para pegar alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto, pois que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno, pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião, desde que Deus criou o mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o Senhor não tivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria, mas por causa de seus escolhidos, ele limitou aqueles dias. Vamos lá, vamos do 14 até o 20 para a gente entender essas questões. Chegará o dia em que vocês verão a terrível profanação. Veja, o profeta Daniel, no seu livro caótico, porque o livro de Daniel é bom até o capítulo 6, do capítulo 7 em diante fica um problema para a gente que ensina. Se você tem interesse, a gente tem aulas aqui no canal dos investigadores sobre o livro de Daniel, você pode dar uma assistida depois. A gente não vai entrar no assunto aqui porque é problemático, mas veja, lá no livro ele fala sobre a terrível profanação, a profanação da desolação, que na época de Antíoco Epifânio, lá no século II a.C., foi interpretado pelos judeus da época como a profanação do templo por Antíoco Epifânio, que colocou elementos impuros no templo. E, de fato, o autor de 1 Macabeus, lá no capítulo 1, de fato vai usar a mesma expressão que Daniel usou, abominação da desolação, para se referir à imagem de Zeus que Antíoco colocou no templo. Jesus aqui está fazendo uma associação à profanação do templo na época de Antíoco com o que vai acontecer futuramente. Olha o que ele está dizendo. Quando vocês virem a terrível profanação no lugar em que não deveria estar. Que lugar é esse? O templo. Nós estamos falando do templo. Os discípulos perguntaram sobre o templo. Então Jesus está dizendo que o templo vai ser profanado. Alguma coisa vai entrar no templo, vai estar no templo, em que vai ser uma profanação. Quando os discípulos de Jesus verem aquilo acontecer, mete o pé, rala. Porque aquilo ali é o ponto inicial para as dores que vão se seguir. Não vai ter muito tempo depois para aquilo. Veja, terrível profanação. Ele não diz o que é. Por isso que ele coloca entre parênteses, leitor, preste atenção. Isso é muito interessante também, porque preste atenção no que a gente falou no início da live. Marcos está escrevendo para os cristãos em Roma. Pegou? Marcos, assim como outros escritores do Novo Testamento, se utilizam de linguagem figurada, uma linguagem muito oculta, muito cheia de simbolismos judaicos, para não expor publicamente uma ação direta, uma ofensa direta contra o Império Regente da época, que é o Império Romano. Isso é muito mais simples, por exemplo, quando a gente vê no livro de Apocalipse, quando João fala da besta com 7 cabeças, a gente sabe que Roma era fundada sobre 7 colinas. Quando Paulo fala sobre, lá em Tessalonicenses, quando ele diz, quando vocês ouvirem que há paz e tranquilidade, na verdade haverá perseguição, pranto. Ou seja, Paulo está fazendo uma crítica contra a Pax Romana, uma crítica ali contra essa pregação de paz que o Império Romano pregava, que não era paz coisa nenhuma. Então, quando Marcos está dizendo aqui que vai haver uma profanação do templo, ele está querendo associar essa profanação com a dominação imperial. Mas ele não diz isso diretamente, por isso que ele coloca entre parênteses, leitor, preste atenção. Porque algo vai ser profanado, algo sagrado vai ser profanado. Mas aí, essa profanação abre leque para várias interpretações. E aí, Hélio, eu separei algumas interpretações aqui do que poderia ter sido essa profanação do templo que Marcos havia se referido. Vamos lá. Os leitores, eles deviam buscar um sinal semelhante ao que aconteceu na época de Antíoco, como a gente viu. Uma terrível profanação. Essa profanação seria de uma pessoa e não de uma coisa. Por que a gente sabe disso? Porque o verbo estar se refere ao sujeito masculino no grego no texto.
Então é um verbo não conectado com o pronome neutro, que era usado para coisas ou objetos, mas um pronome masculino. Então significa que alguém, uma pessoa, profanaria o templo. Significa que a abominação da desolação estaria ligada diretamente com pessoas, com indivíduos. Bom, alguns sugerem que esse indivíduo que profanaria o templo seria, anota aí, primeiro, o imperador Calígula. Por que Calígula? Porque Calígula, no ano 39, quis pôr uma imagem sua no templo de Jerusalém. Quem estuda história aí já leu essa passagem. Ele quis profanar o templo, né? Ali no livro de Atos dos Apóstolos, quando a história está se passando, ele quis colocar uma imagem sua no templo. Não chegou a colocar porque morreu antes, tá? E o procurador Félix, se eu não me engano, ou foi Félix ou foi Fausto, não chegou a colocar porque ele era o procurador da Judéia e não chegou a fazer aquele ato. A gente lê isso na Antiguidade Judaica de Flávio Josefo, no livro 12, se você quiser anotar a referência, pessoal que está nos assistindo, tá? Mas ele não chegou a colocar. Segundo, Pôncio Pilatos. Por quê? Porque ele tentou fazer os soldados romanos marcharem sobre a Judéia, exibindo estandartes romanos que haviam símbolos pagãos ali, e que se entrasse no templo, profanaria o templo. Terceira hipótese do que seria a abominação da desolação. Os zelotes, que era um grupo radical judeu. Por que os zelotes? Porque no ano 69, no ano que se iniciou a guerra dos judeus contra os romanos, eles cometeram atrocidades horríveis no templo, né? Eles não eram de linhagem sacerdotal, mas eles mataram os sacerdotes e tomaram conta do sacerdócio no ano 69, profanando assim o templo. Ou seja, eram pessoas desqualificadas e que ocuparam durante 7 anos o cargo e ofício do sumo sacerdócio na Judéia. A quarta hipótese seria o general romano Tito, que depois de conquistar Jerusalém no ano 70, adentrou no templo, profanou o templo e sacrificou ali animais impuros. A quinta hipótese seria os soldados de Tito, né, que depois de Tito também entraram no templo para saquear e botar fogo e que colocaram os estandartes romanos ali. A sexta e penúltima hipótese seria a própria destruição do templo, que seria no ano 70, tá? Agora vamos ver. E a sétima seria um evento futuro relacionado à vinda do anticristo. Essa sétima, né, por ser a mais interpretada. Eu não sei porquê, mas essa sétima é a mais interpretada dentro das igrejas, que a abominação da desolação será um evento futuro. Mas vamos eliminar agora. Eu dei 7 alternativas e agora a gente vai eliminar, a gente vai examinar de uma por uma para ver se bate. Vamos lá. O contexto do texto que a gente acabou de examinar e a origem da expressão vai eliminar um monte dessas aí alternativas. Vamos lá. A maioria vai eliminar, por raciocínio lógico do que a gente está conversando aqui. Vamos lá. Veja, em Daniel e 1 Macabeus, ela abrange o templo, seu altar, seu sacrifício e rituais. Em Marcos, trata-se de um sinal para que as pessoas fugissem da Judéia. Vamos lá. Quando essa abominação acontecer, nota o que Jesus disse. O templo não seria destruído de imediato. Abominação, destruição. Não, ele está dizendo, quando vocês virem a abominação, fujam. Vai dar tempo ainda, foge. Então vocês verão o templo ser profanado, mas vai dar tempo de vocês fugirem. Olha só, quem estiver na parte de cima da casa, não desça para buscar nada. Não desce. Porque a casa, né, na Judéia, a laje era bem batida, o pessoal tinha o costume de ficar na laje, né, fazer orações ali, né, bater uma conversa, conversar sobre a Torá. E quem está dizendo não desça para buscar nada. Fuja. Quem estiver no campo, ou seja, o campo é o quê? Fora da cidade de Jerusalém. Não entre. Vá embora dali mesmo. Não volte para casa para pegar. Então vamos lá. Abominação, tempo de fuga. Tendo isso em mente, os personagens da explicação 1 e 2 não destruíram o templo e estão muito próximos do templo para que se servissem como sinais. Ou seja, o imperador Calígula morreu antes de ter colocado sua imagem, e Pôncio Pilatos, que foi expulso da Judéia pelo imperador, né, Cláudio, pouco depois de Jesus morrer. Então, esses dois a gente elimina. Vamos prosseguir. As explicações 4 e 5, 6
tratam de eventos muito posteriores, após a entrada de Tito em Jerusalém, depois que Tito destruiu. Quais foram as explicações 4, 5, 6? 4, a profanação de Tito. 5, os soldados. E 6, a destruição do próprio templo. Veja que não faz sentido a gente dizer que a abominação é a destruição, porque não daria tempo do pessoal fugir. Os romanos, eles não faziam assaltos relâmpagos. Eles não destruíam a cidade da noite para o dia. Eles utilizavam o método do cerco. Eles eram muito cautelosos, por isso que eles eram tão perversos. E Jerusalém não foi diferente. Eles cercaram Jerusalém por quase 7 anos. Desculpa, por quase 5 anos antes de conseguir adentrar na cidade. Então veja que, desde o momento que os judeus se rebelaram contra os romanos, houve tempo para que as legiões romanas chegassem na Judéia, cercassem a cidade de Jerusalém e os portões fossem fechados por completo. Durante esse intervalo da chegada do exército romano e a fechada dos portões, é o tempo de fuga que Jesus está se referindo aí. Fujam, porque quando for fechado, não vai ter como fugir. Porque quando os romanos entraram lá em Jerusalém, Hélio, eles não chegaram perguntando judeu ou cristão. Não, até porque o pessoal ainda nem era conhecido como cristão. Então, quem estivesse lá dentro é judeu, é inimigo, espada nele. Inclusive, judeus que fugiram de Jerusalém foram mortos nas regiões da Idumeia, Galileia, Pérea, só por serem judeus. Eles não se rebelaram contra os romanos, mas só por serem judeus, serem reconhecidos como judeus na época da Guerra dos Judeus contra os romanos, foram mortos pelos romanos. É disso que Jesus está falando aqui. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Por que vai acontecer? Eu não sei se vocês lembram, na época que Samaria foi cercada, lá no livro de 2 Reis, tem uma passagem, Hélio, de que o rei Jorão, se não me engano é Jorão, está andando pela sacada da cidade, e ele vê 2 mães conversando. E essas mães falam assim, olha, vamos comer o teu filho hoje e amanhã a gente come o meu. Porque a cidade foi cercada de tal forma que nada entrada, nada saída. A comida havia se acabado. As mães que estavam amamentando seus filhos não tinham como produzir leite materno para continuar amamentando. A comida foi tão escassa que lá em 2 Reis, a Bíblia relatou isso, houve canibalismo na cidade de Samaria. E Flávio Josefo vai relatar na Antiguidade Judaica que houve a mesma coisa no cerco de Jerusalém, entre 66 e 70 depois de Cristo. Mães que comeram seus próprios filhos, mas esse texto, esse versículo, não deixa sobrecha para isso. Mas veja, fragilidade física, amamentando o filho. Que criança recém-nascida vai resistir ao cerco de uma cidade? Nenhuma. Quando o exército invade, ele não leva em consideração criança, adulto, nem nada. Ele sai destruindo tudo. Então, o que Jesus está frisando assim é que a angústia, o terror vai ser tão grande, né? Eu estou falando vai ser, mas já aconteceu, para respeitar aqui o texto profético. Vai ser tão grande que, de fato, é algo que vai ser perverso e angustiante para essa classe de pessoas que são as grávidas, que vão morrer junto com seus filhos, e as que estiverem amamentando, que vão ver seus filhos morrer e depois vão morrer junto por eles. Outra coisa que apoia que o texto está falando do tempo de fuga é o versículo 18. Orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Vamos lá. Se isso aqui está se referindo sobre o tempo do anticristo, não faz sentido o versículo 18, em que Jesus está falando sobre a fuga. Porque, veja, essa palavra de Jesus está se limitada geograficamente à Judéia. E a gente sabe que o reinado do anticristo futuramente será de escala global. O anticristo não vai perseguir judeus, ele vai perseguir cristãos. A gente sabe que o reinado do iníquo vai ser sob qualquer forma de religião, mas principalmente contra os eleitos de Deus. Eu gosto sempre de frisar isso porque se você vai concordar comigo, Hélio,
Se o anticristo é a encarnação de Satanás, Satanás não está preocupado se você adora somente a Deus com base na lei, se adora Hare Krishna, se adora qualquer outro Deus. Ou seja, não faz sentido dizer que o anticristo, né, por esse raciocínio, vai perseguir adeptos de outras religiões, a não ser os seguidores somente do Cristo. Você conseguiu entender a linha de raciocínio? Sim. Faz sentido. Você conseguiu? Porque não faz sentido ele requerer adorar, para falar para você, ó, pare de adorar Buda e me adore. Se Buda não leva a Cristo, não leva a Deus, por que Satanás vai pedir para você parar de adorá-lo, né? Então, assim, é só uma questão. E o que o texto de Marcos 3 está querendo dizer aqui é que, veja, essa fuga é a fuga de quem? Dos judeus que serão cercados. A fuga dos próprios cristãos que estarão na Judéia. Cristãos que vão estar na Judéia, discípulos de Jesus que vão estar na Judéia. E aí, veja, pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião desde que Deus criou o mundo. Outra hipérbole. A gente tem vários textos, Hélio, no Antigo Testamento que falam a mesma expressão. E não haverá mais angústia como aquele dia e nunca mais haverá. A gente vê essa expressão tanto nos poéticos como nos proféticos. E a gente tem essa expressão em Marcos, a gente tem essa expressão também em Apocalipse e essa expressão também em Tessalonicenses com Paulo. Isso é um tipo de expressão, pessoal, para enfatizar a gravidade do acontecimento. O autor não está querendo comparar aqui o nível de sofrimento. Ele não está querendo dizer que as pessoas que viriam depois não iriam sofrer tanto quanto essas, ou as pessoas que foram antes não sofreram tanto quanto essas. Não, ele não está querendo dizer isso. O que está dizendo aqui não é um sofrimetrômetro em que vai ser medido ali o nível de sofrimento para dizer que esse período foi mais perverso. Até porque, vamos analisar aqui em perspectiva histórica, Hélio. Que período histórico, em toda a história mundial, a gente pode dizer aí os judeus mais sofreram? Segunda Guerra Mundial. Perfeito. E isso foi em escala mundial. Veja, o texto de Marcos está falando aqui, escala na Judéia. Na época de Hitler, foi na escala europeia. Judeus de toda a Europa, em qualquer lugar onde os alemães chegavam, matavam os judeus. E não foi aflição, não foi perseguição, não foi algo angústia terrível. Ou seja, a gente não tem que comparar esses angústias, foram coisas terríveis. Então, o que o texto está querendo dizer é que será um tempo de angústia tão perverso, tão grande como qualquer outro. É um hipérbole, é mais uma hipérbole, como a gente está falando que o livro de Marcos é cheio de hipérboles. Veja, e para a gente chegar no fim, de fato, se o Senhor não tivesse limitado esse tempo... desculpa, eu perdi minha linha de raciocínio. Se a gente eliminou as alternativas, mas eu não disse qual era a alternativa que batia com a abominação da desolação, né? Eu não disse. A gente eliminou ali 6 e só faltou uma, né? Não, faltou a explicação 7, que não considera a destruição de Jerusalém em 70. Ou seja, a vinda do anticristo não se limitaria à Judéia. A gente sabe que o domínio do anticristo não vai ser só em relação à Judéia, vai ser em domínio global. Então, não é perspicaz, não é correto enquadrar essa passagem aqui com o período do reinado do anticristo. Não é correto afirmar que o anticristo será a terrível profanação de que Jesus se refere aqui em Marcos 14, porque não está dentro ali do contexto em que ele está se referindo, né? E outra coisa, não existe mais templo. Uma coisa muito simples, não existe mais templo. O pessoal fala, o anticristo vai se assentar no templo de Deus, vai querer ser Deus. Mas não tem templo, querido. Mas vai haver o terceiro templo. E aí eu pergunto, onde é que está essa profecia na Bíblia? Hélio, não existe. Você vê que certas correntes escatológicas são tão confusas que elas criam profecias. A gente não tem, pessoal, nenhum versículo na Bíblia, nenhuma profecia que fale sobre a construção de um terceiro templo. Sabe por quê? Por que não faz sentido a construção de um terceiro templo? Primeiro, a destruição do templo de Herodes, além de ter cumprido ali uma profecia bíblica de Jesus, ela termina o rito cerimonialista de sacrifícios expiatórios. Ou seja, também é algo que aponta para o ministério de Jesus.
Cristo já havia feito o sumo e perfeito sacrifício que o escritor de Hebreus vai dissertar tão perfeitamente lá em sua carta, de modo que não faz mais sentido haver templo. E por isso que Deus destrói. É correto dizer que foi Deus que destruiu o templo? Sim. Jesus profetizou e, de fato, Deus destruiu aquele templo. Porque, de fato, não servia mais para nada, porque o sumo e perfeito sacrifício já havia sido consumado. Segundo, nem os judeus hoje fazem mais sacrifícios, né? Porque não há mais tempo. Eles seguem a lei através da obediência. Uma coisa que eles tanto rejeitavam, né, Hélio, na época do templo, eles preferiam o sacrifício ao invés da obediência. Hoje são obrigados a viver na base da obediência e não do sacrifício. E terceiro, não vejo nenhum contexto geopolítico mundial possível para a construção de um terceiro templo. E não vejo, né, a gente tem certos judeus mais radicais, mais ortodoxos, né, mais nacionalistas ali que pregam a construção do terceiro templo, mas a maioria dos judeus hoje eles não creem que haverá, né? E de fato não há profecias canônicas que apontem para isso. Pode dizer o nosso público aqui, mas e o templo de Ezequiel? Não, o templo de Ezequiel não é o terceiro templo. Aquilo ali não é o templo futuro, não é o terceiro templo. Sabe por quê? Porque o templo de Ezequiel foi uma visão profética antes até do templo de Jesus aqui. Então, se fosse para o terceiro templo, seria uma visão depois do templo da época de Jesus. O templo de Ezequiel ali, queridos, é só uma visão profética. É algo simbólico para ser interpretado com simbolismo. Tanto é que vai se assemelhar muito, né, com a Nova Jerusalém do Apocalipse de João, né? E aí a gente vai entrar aqui em outro debate, se ela é literal, se é metafórica, não é para nossa live aqui. Mas vamos lá. Então, o que sobra para a gente para interpretar o que foi a terrível abominação? A hipótese de número 6, que eu citei. E qual foi a explicação de número 3? Desculpa, não 6, mas 3. O fato, o 3, que eu falei que os zelotes, no ano 69 a 70, cometeram atrocidades do templo e profanaram o templo. Essa é perfeita. Segue a linha de raciocínio. No ano 69, os zelotes tomam o templo, profanam o templo, matam sacerdotes e se estabelece ali um novo sumo sacerdócio. Aquilo é ou não é uma profanação? É. Os cristãos que estão em Jerusalém vendo aquilo se espalha como uma notícia, como uma revolta. Tirar a aristocracia judaica, que está regente ali do templo, do poder, é fazer guerra contra os romanos. Então, os zelotes profanaram o templo, declararam guerra contra Roma. Até Roma saber disso, é o tempo da fuga. Fujam. Cristãos que estão em Jerusalém, fujam, porque vocês vão ser perseguidos, junto com os judeus, porque até então não tem diferença de nada. Fujam. Houve a profanação, houve o tempo da fuga. Tomaram conta lá do templo. Tá no campo? Não volta. Tá em cima de casa? Não desce nada. Foge. Não busca nada, não pega a riqueza, só foge. E peçam a Deus para que a fuga não aconteça no inverno. Por quê? Porque o inverno da Judéia é pior do que o verão na Judéia. É pior. O Jordão ele transborda de modo que é impossível atravessar o Rio Jordão. Só para a gente concretizar isso aqui, Hélio, no livro Antiguidade Judaica, Joséfo ele narra um acontecimento que um grupo de judeus havia fugido de Jerusalém, né? E na época do inverno, né? E eles chegaram ali na frente do Jordão. Só que na época do inverno o Jordão transbordou de modo que era impossível atravessar o Jordão. Quem vinha atrás deles? Os romanos. Quando os romanos chegaram, eles não tiveram coragem de atravessar, os romanos mataram todos eles. Bate perfeitamente com o que Jesus já está profetizando aqui. E você observa, Rogério, que tudo isso que está descrito dentro desses versículos está falando justamente da questão da dificuldade de locomoção que eles teriam, né? Grávidas. Ou seja, é muito geográfico, né? É uma linguagem muito geográfica, não está limitado a um espaço, está limitado a um povo, né? Então, esse é o problema, né, de que a gente está falando desde o início, de pegar um texto e colocar ele em escala global, enquanto ele está se referindo aqui em uma escala muito isolada, né? Sim, mas vamos lá.
E ele está dizendo aqui, ó, 20, se o Senhor não tivesse limitado esse tempo, que tempo? O tempo da guerra aí, que foi de 69 até 70, ninguém sobreviveria, porque de fato, Hélio, os romanos iriam matar todos os judeus. Ia matar todo mundo. Ia ser um genocídio geral dos judeus. Mas por causa dos escolhidos, e quem são os escolhidos aqui? Os cristãos que estão em Jerusalém. Olha só, quem são os escolhidos? São vocês que estão aqui me ouvindo. São os filhos de vocês que vão nascer. Ele limitou aqueles dias. Só para a gente entender. A primeira perseguição aos cristãos, a gente sabe que aconteceu com Nero antes da destruição do templo. Mas a primeira grande perseguição vai acontecer com Diocleciano, lá depois até de Tito. Os romanos limitaram essa perseguição aos judeus quando eles conseguiram conquistar a Judéia. Hélio, se os romanos tivessem continuado perseguindo os judeus, mesmo depois da destruição do templo, até os cristãos teriam sido eliminados, porque a maioria dos cristãos eram de procedência judaica. Mas Deus limitou essa perseguição, limitou isso, para que os escolhidos fossem salvos desse período. Ou seja, por causa dos cristãos daquela época, por causa dos seus discípulos, ele limitou aqueles dias. Ou seja, está muito claro, né, explicando aqui do que isso está se referindo. Bom, então, ó, Jesus deu sinal, Jesus deu pistas para apontar para os cristãos que estão ali em Jerusalém, ó, fiquem atentos, quando o tempo for profanado, fujam, porque vocês foram avisados. Para eu terminar minha fala, versículo 21 ao 23 diz assim, ó, portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão, e realizarão sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Fiquem atentos, eu os avisei a esse respeito de antemão. Então, vamos lá. O capítulo 13 de Marcos, ele está estruturado em forma de quiasmo. O que é o quiasmo? É uma forma de você estruturar o texto, né, na literatura hebraica, que a introdução é o mesmo tema da conclusão, né? Veja, quando Jesus começou a responder, Hélio, lá no versículo 5, ele começou dizendo o quê? Não deixe que vos engane, porque surgirão falsos cristos dizendo que seriam os cristos, né? Falsos profetas. Agora, veja como é que ele vai concluir a fala dele no 21 e o 23. Portanto, se alguém disser, vejam, aqui está o Cristo. Vejam, não acreditem, pois surgirão falsos cristos. Ou seja, ele está finalizando a fala dele da mesma forma como ele começou. Isso se chama quiasmo, né? É uma forma de estruturar o texto na literatura judaica, de forma que o que está no meio disso tudo é o ponto principal que ele quer ali se referir na sua dissertação. Mas isso é só uma curiosidade, tá, para a gente entender aqui. Então veja que até lá, até o tempo da destruição, vai surgir falso Cristo, vai surgir falsos profetas que vão enganar, se possível, até os escolhidos. Eu gosto de frisar o versículo 22, a expressão se possível. Se possível, tá? Até os escolhidos. Não foi possível, tá? Nenhum escolhido se perdeu. Eu digo isso com base lá em João 17, que Jesus fala, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Outra coisa, ele vai dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo, ou seja, a perseverança dos santos. Aqueles que são salvos não são enganados. Os que são escolhidos não são enganados. Ah, mas dizia que era cristão e foi enganado. Dizia que era cristão e seguiu outro Cristo. Nunca foi, irmão. Nunca foi. Saíram de nós porque nunca foram de nós. João vai dizer mais na frente. Então, se possível, até os escolhidos. Então, veja que eles vão tentar enganar até aqueles que são membros ali do corpo de Cristo. Então, fiquem atentos, eu os avisei ao meu respeito. Aqui, Cristo respondeu a primeira pergunta. Qual foi a primeira pergunta? Só para a gente recapitular. Quando seria a destruição do templo e que sinais antecederiam esse fim do templo? Ponto. A segunda pergunta foi, e quando será a sua vinda? Bom, eu sou historiador, eu sei quando foi a destruição do templo, foi no ano 70 depois de Cristo,
A história está aí para provar, temos vários escritos históricos. Como historiador, eu pude responder para vocês e ver que esses textos do 1 até o 23 já se cumpriram historicamente. Aí, a parte difícil eu deixei para o Hélio agora, porque responder quando vai ser a vinda do Filho do Homem, eu já não sei. Então, eu convidei o Hélio justamente para responder a parte mais difícil, porque eu não sou bobo nem nada. Então, ele vai tentar dar a resposta aí para vocês, mas eu já adianto, se ele falar que vai ser no dia 12/12/2021, é mentira, tá? Ele é mais um enganador aí que quer datar a volta do Filho de Deus aí, que nem certas seitas aí tentaram fazer e se deram mal. Mas vai lá. Pessoal, agora falei bastante, o Hélio vai fazer a exposição do resto do capítulo agora. Amém, vamos lá. Na hora que você mandou lá a divisão, eu falei, rapaz, que homem esperto, rapaz. Que homem esperto, eu falei, rapaz, me deixou na prova. Vamos lá, ó. Você não tá sozinho, não. Vamos lá. O que tu disser, eu vou estar contigo aí. Vamos embora. Então, vamos lá. Os últimos versículos, né, que é do 24 até o 37, tá? 24 a 37. Algumas Bíblias fazem duas divisões, certo? A primeira divisão, falando sobre a vinda do Filho do Homem, e a segunda divisão sobre a parábola da figueira, tá? E uma exortação lá dos estudantes. Uma coisa interessante sobre todo o contexto do capítulo de número 13 é porque existem algumas subdivisões algumas possíveis interpretações a respeito desse capítulo, né? Tem pelo menos 5 possíveis interpretações, né, predominantes. A primeira interpretação é que todo o capítulo número 3 está falando sobre a destruição que aconteceu no 70, né? Já aconteceu. E pelo que o irmão Rogério falou, né, a gente percebe que, em parte, o texto do capítulo número 13 faz referência à destruição do ano 70, mas não totalmente, que é o texto que nós entraremos agora. A segunda possível interpretação é que todo sermão trata da destruição de Jerusalém e do início da igreja no dia de Pentecoste, porque praticamente tudo já foi cumprido, restando apenas a consumação da pregação do evangelho no mundo, né? Que é um pequeno versículo que está dentro do capítulo número 13. Terceira possível interpretação, né? Fala que a maior parte do sermão se refere à destruição de Jerusalém, que já se cumpriu, porém a última parte se refere à segunda vinda de Cristo, que ainda se cumprirá, tá? Quarta possível interpretação, todo sermão se trata da segunda vinda de Cristo e do julgamento final, portanto não se cumpriu, né? Essa quarta aí não tem nada a ver. Apesar de a maioria das igrejas, né, a maioria das pessoas, associam todo o capítulo de número 13 a o que ainda vai acontecer, né? E aí a gente percebeu com a exposição do irmão Rogério que a gente não consegue aplicar tudo aquilo em uma escala global, tá? A maioria das coisas que Jesus cita aqui, sim, ele estava direcionando o seu discurso para judeus, beleza, tranquilo. Só que ele vai fazer referências a coisas que estão relacionadas aos judeus e de coisas que iriam acontecer, tá? E a quinta possível interpretação fala que o sermão compreende, né, o período desde a primeira vinda de Cristo, né? Ele vai trazer informações, por quê? Vai falar do templo, né? E aí o templo faz referência ao momento que Jesus ainda estava aqui. Vai se referir à destruição de Jerusalém, que acontece no ano 70, certo? E vai falar de acontecimentos até a segunda vinda de Cristo, no final dos tempos e com o julgamento final. Nós não vamos entrar aqui, né, vamos dizer assim, em aspectos escatológicos. Por quê? Né? Eu costumo falar, né, eu copiei isso de um podcast que eu ouvi, que escatologia, ela normalmente traz mais calor do que luz, né? É um dos temas bíblicos que dificilmente as pessoas conseguem ter uma unidade, né,
São muitas possibilidades, até porque quando nós vamos tratar de assuntos relacionados à escatologia, é aquilo que o irmão Rogério colocou no início, né? Tem coisas que você tem que entender que é uma hipérbole, tem coisas que é literal, tem coisas que é figurada, né? E o grande X da questão é quando identificar que um ponto é figurado, quando identificar que um ponto é literal, quando identificar que isso é uma hipérbole, né? Então, vai variar muitas interpretações. Eu costumo dizer que, com relação à escatologia, a gente tem duas certezas. Nós, cristãos, precisamos ter duas certezas. A primeira é que Cristo vai voltar e a segunda é que a gente vai morar no céu. Ponto. Amém. Se é antes da tribulação, se é durante, se é depois, se é com a primeira vinda, com a segunda vinda, com a terceira vinda, se vai vir 10 vindas ainda, não importa. O que importa é a gente entender que ele vai voltar e que a gente vai morar no céu. Ponto. Acabou. Né? Tem uma frase que eu até citei na última live, né? De que nos pontos centrais nós precisamos ter unidade. Nos pontos que não são centrais, nós precisamos ter respeito, né? Se o irmão Rogério acredita que a igreja não passa pela tribulação, eu acredito que a igreja passa. Isso é central ao evangelho? Não. Então, ele não vai se tornar um herege disso, nem eu vou me tornar um herege porque eu penso contrário a ele. Então, fazer essa pequena introdução para os irmãos entenderem que aquilo que a gente vai colocar aqui, né, é uma visão daquilo que nós compreendemos das Sagradas Escrituras, tá? Não é uma verdade absoluta, tá? Deixar isso bem claro. E comentaram aí a respeito da besta, né? A besta do mar. Quem nunca Tem gente que tinha medo de ir pra praia, né, olha? Tem gente que tinha medo de ir pra praia. Verdade. Justamente por causa de uma interpretação, né, literal de um texto. Bastante literal, por sinal. Uma besta que vai surgir do mar com não sei quantas cabeças, chifre. E aí, nossa, a gente presenciando isso tudo, né? Ou não. Só o João para responder. Quando a gente chegar lá em cima, a gente pergunta deixa eu fazer uma piada interessante aqui agora. Dos quatro escritores evangelistas, só João não falou sobre o sermão da vinda de Cristo no seu evangelho, né? Mateus, Marcos e Lucas falam sobre os discursos de Jesus sobre sua vinda, né? Por outro lado, ele escreveu um livro inteirinho sobre o assunto, né? Então, assim, ele deixou para quando a gente vê que ele não resolveu falar, o cara, não, peraí, não acabou não. Reservei aqui bem bacana, bem bacana. Se vocês já acharam Mateus, Marcos e Lucas problemático, esperem para mim a revelação, né? A minha vai ser a última, ela vai ser bombástica. Rapaz, vai? Mas vamos lá. Primeiro, os primeiros versículos vão falar sobre a vinda do Filho do Homem, né? E aí os versículos 24, 25, 26 e 27. Diz assim: mas, né? Naqueles dias, e aí é como o Rogério colocou, já é a resposta à segunda pergunta, né? Responde a primeira pergunta, e aí ele entra na resposta da segunda, né? Mas, entretanto, contudo, todavia, naqueles dias, né? Os dias do fim, a pergunta faz referência aos dias do fim. Ele vai dizer, naqueles dias, após a referida tribulação, né? E aí aqui entra o ponto da divisão que eu falei, né? O sermão de Mateus 13 vai falar o período de Jesus, estava vivo, depois de Jesus até a destruição, e da destruição até a segunda vinda. Esse período de tempo que a gente não sabe quanto tempo vai ser. Tem uma metáfora que eu disse que ia usar, só para ilustrar melhor isso, que é a metáfora do telescópio, Hélio. Quando você usa um telescópio, você tem aqui a sua visão e a visão daquilo que você vai ver. Você não sabe a distância que o telescópio está, que a visão no final do telescópio está de você. Então, imaginem que existe um telescópio entre os versículos 23 e o versículo 24 e que nós não sabemos a distância que esse telescópio está apontando. Nós estamos aqui, né, com o nosso olho aqui no versículo 23, só que a imagem que a gente tem no final do telescópio, a gente não sabe onde, nem no quando, né, que é
que os discípulos vão perguntar, né? Mas quando vai ser? E aí Jesus vai dar a resposta depois. Exatamente. Aí ele vai falar sobre alguns acontecimentos, né? Da mesma forma que para a destruição, que aconteceu no ano 70, Jesus vai falar sobre alguns sinais que aconteceriam, né? Jesus agora também vai trazer os sinais que iriam preceder esse grande dia, né? Aí ele vai dizer, após a referida tribulação naqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, ou seja, depois que tudo isso acontecer, do versículo 24 e do versículo 25, né? Aí ele vai dizer, olha, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Quando Jesus fala dos versículos 25 e 24 e 25 a respeito dos acontecimentos, né, Sol, Lua e Estrela, isso não significa, né, e aqui eu abro um parênteses para dizer que isso aqui não é literal, né? Não é literal. Por que não é literal, né? Imagine se uma estrela cai na Terra. Será que você já passou? É impossível. Não faz sentido. Exato. Não dá para entender isso aqui literal. E aí, né, eu lembro, né, eu não sei se, acho que o Rogério vai lembrar, alguns, eu não lembro quanto tempo que aconteceu isso, mas teve um eclipse aí onde a Lua ficou vermelha, né? Frequentemente acontece ao redor do mundo, né, o fenômeno da lua de sangue, né? Exatamente. E aí um monte de gente foi para alguns textos bíblicos. Nossa. E aí falou que Jesus estava voltando, porque isso era um sinal que estava escrito na Bíblia. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, isso não é literal, né? Não é literal. Até como o Rogério falou, isso acontece ao redor do mundo e já acontece há muito tempo. Exatamente. Tem um texto, Hélio, para implementar isso que você está falando, tem uma profecia, se eu não me engano, no livro de Joel, em que Joel vai dizer assim, haverão movimentos na lua, a lua vai se escurecer, a lua vai se tornar sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, esse fenômeno da lua de sangue, ele, cientificamente, né, a gente consegue compreender, ele acontece desde que o universo foi criado, não é de agora, tá? A ciência consegue explicar isso muito bem. Então, no tempo da profecia de Joel, já acontecia. O que o Joel está falando? Que os fenômenos astrológicos vão continuar acontecendo e se repetindo até que venha o grande dia do Senhor. É claro que, para esse texto, essa interpretação. Esse daqui a gente não pode interpretar dessa forma, até porque nenhuma estrela nunca caiu em nenhum planeta. Seria possível o contrário acontecer, né? Um planeta ser atraído por uma estrela, né? Mas não ao contrário, como você explicou aí. E só o texto que você citou aí, Joel 2, 28 ao 32. Vou ler aqui. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre... Vou ler todo o contexto, né? Para ficar... Tá. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho e os vossos jovens terão visões. Isso aqui, quem lê a Bíblia já se lembra lá que Pedro, em Atos, vai citar esse texto aqui. E também sobre os seus servos e servas, e naquele dia derramarei o meu espírito. E aí vem o texto que é problemático. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí, quando apareceu essa lua de sangue, o povo, né? Jesus está voltando, né? Exato. Jesus já está perto desse ano, não passa, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas interpretações literais, tá? Então, com certeza. Quando Jesus fala aqui sobre sol, lua e estrela, ele está falando que vai haver sinais na natureza, né? Vai haver sinais visíveis na natureza, né? O universo todo, né? São uma escala universal. Exato. Interessante isso, né? Aqui é universal, aqui é universal. Aqui é universal, aqui é universal, isso aqui é universal.
Inclusive que a gente consegue contemplar e não consegue, né? Porque se é em escala universal, né, a gente sabe que do tecido, espaço-tempo, quanto tempo demora para chegar até nós, né? Exatamente. Então, muito cuidado com esses versículos aí, né? Então, o pessoal citou aqui os louvores gospels que fazem menção a essas profecias. Verdade. Aqueles hinos apocalípticos para botar medo no crente. Exatamente. Tem essa sequência, né? E que a gente antigamente ficava até com medo de cantar, né? Rapaz, quando eu era criança, via uns filmes de apocalipse que eu não conseguia dormir, não, cara. Não conseguia dormir, não. Não, sério? É tenso. É problemático. Sabe o que é interessante? É que esse método, né, de música, filme, novela, série, enfim, que tem esse tom apocalíptico, ao invés de trazer um conforto, poxa, Jesus vai voltar, isso é uma verdade. Jesus vai voltar. Jesus vai resgatar a sua igreja. Gera medo nas pessoas. Aí as pessoas, o que? Poxa, Jesus vai voltar, eu tô com medo, o anticristo vem, o que eu vou fazer? Ou seja, tenho que salvar a minha vida, vai ter a marca da besta, como é que eu vou comer, como é que eu vou comprar? Ou seja, não se liga no evento máximo, que é a volta de Cristo, mas sim nas questões periféricas, como você falou, que são essas questões dos sinais, da vinda e tal, que não são centrais. O central é a volta dele, que tem que ser sempre pregado e recebido como um sinal de esperança, né? Até porque, como é que Apocalipse termina? A igreja e a noiva dizem, vem logo, se hoje melhor ainda, porque amanhã eu não peco mais, né? Mas as pessoas ficam naquilo. Não, deixa mais para frente, deixa para outra geração, deixa mais para lá. Ou seja, quer afastar Jesus, né? Sei lá, cara, é complicado. E sem falar que, Rogério, isso aí tem muito a ver com a visão de escatologia que nós temos. Porque qual é a visão que a maioria das pessoas tem? Não sei se você já assistiu, eu tive o desprazer de assistir aquela série chamada Deixados para Trás. Já tem DVD aqui, pô. Tem. A visão que, tipo assim, 90% dos cristãos têm é que vai acontecer daquele jeito. É aquilo ali. Mais recentemente foi adaptado pela Record, né, na novela Apocalipse, né? A mesma coisa. Assisti a primeira vez. Eu assisto essas novelas, inclusive vou assistir a Gênesis, porque para mim é um ótimo exercício, Hélio. Eu adoro porque é um ótimo exercício de análise. Inclusive, né, aquilo ali é a visão dispensacionalista, né? Então, assim, para mim, eu na faculdade aprendi a ver tanta coisa ruim e extrair coisa boa, então não é possível que num negócio desse também não tenha coisa boa. E eu extraio aquilo, mas sempre fazendo aqui, óculos, examinador, para assistir ali. Sabe o que é interessante, que você falou aí? É que na novela, né, passava certas passagens, né, que eles, dessa visão dispensacionalista, e eles colocam sempre a referência bíblica. Inclusive, várias vezes apareceu referência de Marcos 13. Totalmente fora do contexto, nesses acontecimentos futuros aí, que, enfim, mas não é a única, não vai ser a última, e assim a gente segue. Exatamente. Então, vamos lá. Então, depois desses sinais visíveis, aí o 26 vai entrar e vai dizer: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Esse aqui é um dos textos também, vamos dizer assim, que dá um pouquinho de problema na interpretação, a depender da sua visão escatológica também. Por quê? Olha. Existem duas possíveis, professor noveleiro. Misericórdia, varão. Que prova, viu? Não vem não, você gosta de Senhor dos Anéis. Não me julga não. Entendeu? Tá aqui, ó. Aí, ó, olha lá, que beleza ali, ó, literatura. A diferença é que eu assisto e você lê. Não, mas eu assisti o filme também, tá? Só para deixar claro. Tá bom. Mas vamos lá. A respeito da vinda de Cristo, né? Existem duas possíveis visões, interpretações a respeito da vinda. Existem aqueles que acreditam que Jesus virá mais uma vez e acabou. E existem aqueles que acreditam que Jesus virá mais duas vezes, o que eles chamam de
que a segunda vinda se dará em duas etapas e não em duas vindas diferentes, né? Então, existem aqueles que acreditam que Jesus veio a primeira vez, virá a segunda. Existe aquele que acredita que Jesus veio a primeira e que a segunda vinda será em duas etapas, né? Eu não sei o que é que o Rogério acredita aí, mas diga logo aí, Varão. Eita, vamos lá. A primeira, só para essas etapas, para esclarecer para o pessoal, que seria arrebatamento e segunda vinda, tá, pessoal? Exatamente. Particularmente, eu acredito numa segunda vinda direta para acabar com a coisa toda aqui, entendeu? É isso que é assim. Até pelo texto aqui, ó, até pelo texto que você leu, ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo. O que é isso? Arrebatamento. É arrebatamento. Exatamente. Das extremidades da terra às extremidades do céu. Ou seja, os que estão lá com ele e os que estão aqui com a gente. Exatamente. Ou seja, vamos buscar os que estão lá e os que estão aqui. Para quê? Para junto com ele reinar. Então, assim, particularmente, a visão que eu tenho é segunda vinda definitiva para acabar com a coisa toda. A igreja passa, sim, pela tribulação e é salva pelo Cordeiro aos 45 do segundo tempo, naquele final glorioso. Exatamente. Ou seja, não tem segunda chance. Né? Esse negócio de segunda chance aí... Olha, esse negócio de segunda chance é a coisa mais absurda que eu já ouvi na minha vida. Sabe por quê? O que eles dizem? Arrebatamento. Quem ficou vai ficar sem o Espírito Santo. Já ouviu isso? Que o Espírito Santo vai ser tirado da terra? Eu fico de tirar os cabelos da cabeça com ele diz um negócio desse, porque fala, aí vai ter que se virar por si só para conseguir se salvar. Peraí. Salvação pelas obras, misericórdia. Salvação sem o auxílio do Espírito Santo. Não existe. Tirar o Espírito Santo da terra, a Bíblia não diz isso em lugar nenhum, não tem isso. Salvação sem o convencimento do Espírito Santo, onde é que você vê isso na Bíblia? Não tem. Entendeu? Não tem. A gente não tem o porquê Deus tirar a igreja de um período de tribulação final, se toda a existência da igreja na terra é um período de perseguição e tribulação. Nunca houve um período na história em que a igreja verdadeira nunca foi perseguida. Nunca houve. E por que ele livraria de uma última, se é para provar quem de fato é e quem não é? Né? Então que ele vem ali para derrotar né? E o texto de Marcos 13 nos faz acreditar exatamente nisso, né? Olha, negócio de segunda chance, tirar o Espírito Santo da terra, misericórdia. Claro, é porque pastor... Prefiro ouvir a Anitta. Eu já peguei uma treta na igreja, meu irmão, com o pastor Alex por causa disso, né? Esqueci o nome da página aqui do pastor Alexander. Face a face? Face a face com a verdade. Né? Nós estávamos fazendo um estudo sobre, né, o Apocalipse. Não era necessariamente sobre o Apocalipse. A gente estava estudando Mateus 24, né? E a gente começou a falar, né, sobre tribulação e tal, não sei o que, o retorno, os sinais e tal. E aí entramos nessa parte. Vamos falar sobre a vinda de Jesus. E aí, tanto eu quanto ele somos da ideia de que não tem segunda chance, né? Até porque não faz sentido. Até se a gente fizer uma alusão com eventos, digamos assim, catastróficos do Antigo Testamento, nós vamos observar que, por exemplo, Noé e os filhos, né? Ele pregou, as pessoas não ouviram, ele entrou na arca. Depois que a porta fechou... Não teve. Acabou. E Jesus disse que será igual como nos dias de Noé. Em quem não houve segunda chance. Não houve. Foram 120 anos de pregação. Quem não deu ouvido já era. Depois que a porta se fechou, não teve segunda chance. Exatamente. Só que uma questão, principalmente quando a gente vai falar sobre escatologia, de que, primeiro ponto, as pessoas têm preguiça de estudar sobre escatologia. Fato. Segundo, as pessoas têm medo de estudar sobre escatologia. E terceiro, por conta do primeiro e do segundo, as pessoas acabam acatando tudo aquilo que eles ouvem, digamos assim, do púlpito do pastor que está lá em cima. Né? Não estou dizendo que você não deve... assistem, né? Exatamente. Não estou dizendo que não deve ouvir, mas eu estou dizendo que você tem toda a liberdade de
sentar, estudar e ler e ter sua própria opinião, né? Então, por quê? O que os pastores ensinam? Que a igreja não passa pela tribulação, que vai ter arrebatamento secreto, que depois do arrebatamento secreto a igreja vai estar lá, o pau vai estar comendo aqui embaixo, e aí depois parte dessas pessoas que estão aqui embaixo vão ser salvas, né? Então, assim, muita coisa que a gente não encontra nada disso na Bíblia, né? E uma coisa que eu aprendi é que a gente precisa entender a Bíblia como um todo, né? Eu não posso pegar um texto do que Paulo falou, escrevendo aos Tessalonicenses, de que Jesus viria nas nuvens e iria levar a igreja, né? Sim, e os outros textos, né? Que fala que Jesus viria aqui. E os outros textos que falam que Jesus iria a todos. Não faz sentido, né? Mas respeitamos todas as opiniões, né? Claro, claro. Mas vamos seguir. Depois dessa parte, aí Jesus já vai trazer uma parábola a respeito da vigilância, né? Versículo 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós. Quando vides acontecer estas coisas, sabei que está próximo as portas. Observe que Jesus vai falar sobre a figueira, e vai falar sobre os sinais que a figueira dá a respeito da chegada do verão. Aqui Jesus está fazendo uma explicação do versículo 24 e 25 sobre os sinais que a natureza dá em uma escala global, né? Aí ele continua. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus traz uma afirmativa que tudo aquilo que ele estava falando iria acontecer, né? Independente se acontecimentos relacionados ao período que os discípulos estavam ali presentes, ou seja, momentos daquilo que aconteceria com a destruição no ano 70, ou aquilo que a gente está falando a respeito do final, né? Mas a respeito daquele dia ou hora, aí Jesus volta para falar a respeito da sua volta, né? Então, observe como Jesus faz essa ida e volta. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E aí nós temos algumas implicações a respeito desse pequeno versículo aí, principalmente 31 e 32, quando vai falar que ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe, né? Aí nós precisamos tomar o primeiro cuidado, né? Quantas pessoas já afirmaram o dia e a hora que iria acontecer o fim do mundo? Assim. Sim. Virou até filme, né? Virou até filme. E o que me chama a atenção, Rogério, é que muitos cristãos acreditaram nisso, né? Muita gente acreditou, muita gente se preparou, e o interessante é que muita gente se preparou para ficar aqui, né? O que é mais assustador, né? Como se preparou para ficar aqui. Eu falei, gente, faz sentido, né? Se eu acredito que Jesus vai voltar e vai me levar para o céu, para que eu vou preparar um lugar subterrâneo, vou estocar comida? Sim, sim. Né? Aí você percebe, né, que o povo se preparou para ficar aqui, né? Mas eu acho que deve ser testemunho de Jeová, não é possível. Vai herdar a terra aqui, né? Vai ficar aqui, só pode. Né? Ó, botaram uma pergunta aqui interessante, né? Eu tinha muita dúvida sobre isso. Jesus sabe quando ele viria. Muitos dizem que Deus que vai falar para ele o dia e o dia, assim, né? Mas vamos lá. Aí aqui é um entendimento meu, não sei se o Rogério vai concordar, a respeito dessa questão do dia e da hora, que Jesus fala que ninguém sabe, só Deus. Primeiro não, carta de Paulo aos Filipenses, né? Vai falar que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, ele assumiu a forma de homem, está escrito lá. Só lembrar do hino Galileu do Fernandinho.
Filipenses, acho que é 2, se não me falha a memória. Isso, né? é 2. E aí ele vai lá dizer. Então, quando Jesus está aqui, Jesus é 100% homem, mas ainda é 100% Deus. No entanto, e quem quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo lá no canal falando sobre essa questão da deidade e humanidade de Jesus, mas certos aspectos da deidade de Cristo são limitados quando ele está aqui. Por exemplo, né? Quando Jesus ele é homem aqui na Terra, ele estava sendo homem, ele, de certa forma, deixa de ser onipresente. Né? É uma das características que Deus tem, mas que Jesus, quando estava aqui como homem, ele não poderia exercer essa onipresença. Né? Então, alguns aspectos da sua deidade são limitados. Né? Ele próprio, posso colocar assim, limita algumas coisas de sua deidade, mas ele não deixa de ser Deus. Então, a respeito do dia e horário, né, Jesus, como homem, não sabia. Ele não sabia. Quando ele está aqui como homem, ele não sabe. Ele vai dizer, só Deus sabe. Mas quando Jesus volta, aqui ele já era um. Quando ele está lá em cima, mais do que nunca, ele é um com o Pai. Então, depois da sua ressurreição, depois da sua assunção aos céus, Deus sabe que ele também sabe. Né? Assim, pelo menos, acredito eu. Enquanto homem, não sabia. Depois que é assunto aos céus, tudo que Deus sabe, ele sabe. Tudo que Deus pensa, ele pensa, porque os dois são um único Deus. Né? Rogério. Concordo com o relator. Voto com o relator. Eu só queria citar um versículo para embasar isso aí que o Hélio disse. Lá em Marcos, capítulo 10, em um dos episódios vexatórios dos discípulos de Jesus, eles passavam muita vergonha, né? Os discípulos de Jesus, eles não podiam ver uma vergonha que eles queriam passar. Tiago e João pedem para Jesus para eles se assentarem uma à direita e uma à esquerda, né, no reino de Deus. E Jesus responde no versículo 40 dizendo o seguinte: não cabe a mim dizer quem se assentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados. Ou seja, Jesus, em sua limitação, como o Hélio bem explicou, não era capaz de dizer a quem Deus reservou os assentos ali. A questão dos assentos ali também pode ter sido uma linguagem metafórica para poder, porque assento, né, no mundo antigo, a pessoa que se assenta à direita ou à esquerda de alguém poderoso é tido como o braço direito e o braço esquerdo como a primeira e a segunda pessoa mais importante, além daquelas. Então não seria errado interpretar que João e Tiago queriam ser as pessoas mais importantes no céu depois de Jesus. E é por isso que os discípulos vêm com pedra e pau para cima deles depois perguntar qual foi. Vocês se acham melhores do que a gente? Né? Por causa dessa questão. Né? Eu gosto muito, tem na nossa aula dos investigadores, da exposição do capítulo 10, a gente riu demais. Porque numa aula, a gente riu tanto, Hélio, com o João, que não parece o João que escreveu o Evangelho, as cartas, o Apocalipse. O cara tinha tanto problema mental, psicológico. Era complexo de superioridade, era ira infligida, era querer ser melhor do que os outros, né? Então, assim, João tinha problemas, que a gente vê, por exemplo, lendo o Evangelho de Marcos. E nesse episódio aqui do capítulo 10, a gente vê João querendo ser maior do que os outros, né? O menor de todos, o discípulo mais novo, querendo ser o maior e mais importante de todos, junto com seu irmão. Então, assim, isso vê aí que Jesus, sim, estava limitado, ele se humilhou assumindo forma de homem, de modo, de certa forma, que certas coisas foram limitadas a ele. Mas como o Hélio disse, após a sua ressurreição, tem um versículo lá em Mateus 26, que quando ele se encontra com os discípulos, ele diz o seguinte: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É como se ele estivesse dizendo, voltei a ser o que eu era antes de descer. Então, eu vou conjecturar aqui, se os discípulos perguntassem ali quando seria a vinda, ele saberia a resposta. E agora eu vou provar de fato biblicamente. Atos capítulo 1. Eles perguntaram. Jesus está lá, nuvenzinha subindo ele. Aí vem a pergunta: quando será o tempo da restauração de Jerusalém e o estabelecimento do teu reino? Jesus dá aquela virada bonita para eles e diz: não interessa a vocês saber.
Veja que ele não diz que não sabe. A resposta dele lá em Atos 1 não é não sei, só o Pai sabe. Lá em Atos 1, ele já sabe. E a resposta dele é não interessa vocês saber. Então, irmão, quando você encontrar alguém que quer saber a data de Jesus, quer estabelecer calendário, quer apontar através de fenômenos naturais, astrológicos, que Jesus vai voltar amanhã ou daqui a 2 anos, mostra Atos 1 para ele e fala para você, deixa ele ser enxerido, vai viver tua vida, porque não te interessa saber o tempo que o Pai determinou para essas coisas. Enfim, mas só para complementar aí tua resposta aí, perfeito. Pronto, então vamos lá, vamos seguir. E só uma correção, é Mateus 28. O início 28. da grande... Ótimo, obrigado. Vamos lá, seguindo aqui, né? Versículo 33 em diante, para a gente fechar. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Jesus dá um aviso, né? Na verdade, todo o capítulo 13 é um grande aviso, né? E no versículo 33, né? Seguido do 32, o 32 ele diz que não sabe quando é que vai ser. E no 33 ele fala assim, olha, eu não sei quando é que vai ser, vocês não sabem, mas fiquem preparados, né? Jesus estivesse dizendo assim, olha, fiquem preparados como se eu fosse voltar amanhã. Ele está dizendo isso. Sim. Fiquem alerta. Vocês têm que a vida de vocês tem que ser em extrema alerta o tempo todo. Vocês não podem vacilar em momento nenhum, né? Vocês não podem se acomodar e pensar, não, ele vai demorar, né? Ele já demorou 2000 anos, talvez ele demore mais 2000, né? Não vai ser na minha geração, vai ser na geração do meu filho ou do meu neto, né? Ele pode voltar quando a gente terminar essa live. E aí... Ou antes até, né? Exatamente. Se a live parar aqui, você já sabe o que aconteceu, meu povo. Já sabe, hein? Ou foi isso ou foi a internet. Vocês nunca saberão. Né? Ô Hélio, antes de você ir para o 34, eu queria te fazer uma pergunta. O versículo 30, como que você interpreta o versículo 30? Versículo 30, cadê? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Vamos lá. Eu compreendo o versículo de número 30, certo? Desculpa. Dentro do contexto da primeira exortação de Jesus, a resposta da primeira pergunta, né? Uhum. Por quê? Porque para um judeu, né? E você me corrija se eu estiver errado, uma geração, ela era considerada, em média, 40 anos, né? Em média, 40 anos. E se você fizer as contas, né? Do período que Jesus falou que iria acontecer, e se você acrescenta mais 40 anos, dá, em média, 70 anos, levando em consideração que o ano zero, acredita-se que Jesus já tinha em torno de 1 a 2 anos, né? Uhum. Então, vai dar mais ou menos aí no ano 70, 73, por aí, que foi justamente quando aconteceu a destruição, a invasão lá em Jerusalém. Então, acredito que esse texto, esse versículo, ele está ainda fazendo referência à primeira pergunta, porque como eu falei cá nos versículos posteriores, Jesus faz ele fala sobre a primeira pergunta, depois volta a falar sobre a segunda, né? E é que nesse momento, né, eu acredito que ele está fazendo referência à primeira pergunta. Perfeito. E por isso se torna tão confuso, né? Por isso que abre margem para essas interpretações, por exemplo, essas 5 que você citou antes de iniciar a sua fala, né? Sim. Porque se falar esta geração, como eu concordo plenamente, que se refere à primeira explicação dele sobre o templo, né? Inclusive, ninguém foi mais preciso do que Jesus nessa conta, né? Porque 40 anos, que é a geração, né? Bateu certinho com o ano 70, que foi o tempo da destruição. Né? Então, assim, não tem como a gente interpretar de outra forma. Mas o fato do versículo estar no meio da fala sobre a vinda é que faz a salada ser desse jeito, exatamente. Não, mas para o pessoal que está nos assistindo e para deixar registrado, também é a minha
Eu voto novamente com o relator, tá? A gente, pelo visto, aqui é do mesmo partido, não tem oposição. Voto e concordo porque realmente é lógico a gente entender essa expressão geração e se a gente fazendo as contas bate certamente. Exatamente, né? E aí você observa que ele faz esse zigue-zague, porque no 30 ele fala sobre a primeira pergunta, 31 e 32 ele fala sobre a segunda pergunta. Sim. Né? Então, tem que ter bem cuidado com isso daí. E aí ele finaliza, né, falando sobre uma outra parábola, né, que eu posso colocar assim, ele vai dizer, 34, é como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordem que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos é, vigiai. Jesus finaliza, né, contando uma pequena história e dando uma ordem, que é uma ordem que a gente consegue perceber que está entre linhas, tanto na resposta da primeira pergunta, quanto na resposta da segunda. Porque a primeira pergunta, ele fala o que é que vai acontecer, mas não diz quando. Mas fala, olha, estejam preparados, que vai acontecer. A segunda pergunta, ele vai dizer, olha, vai acontecer, fiquem preparados. Né? Ou seja, ele finaliza dizendo, olha, independente se o que vai acontecer está próximo ou está distante, vigiai, porque vocês não sabem quando é que vai acontecer. Mas vocês têm uma certeza, vai acontecer. Portanto, vigiai. Perfeito. Então, a conclusão épica de Jesus aqui né? Vocês não sabem de nada, então vigiem. Fiquem alertas, como sentinelas, né? Que esperam sempre o exército inimigo invadir uma cidade. Bom, perfeito, pessoal. Essas foram nossas falas, minha, do Hélio e minha, sobre o capítulo 13 de Marcos. Essa foi a nossa exposição. A gente vai abrir agora para uma série de perguntas. Você que está nos assistindo, se tem alguma pergunta ou comentário que queira fazer sobre esta aula, né? Fica à vontade aí. Não sei se o Hélio tem perguntas aí que foram enviadas antes da live. Se tem também alguma pergunta para mim, eu não tenho nenhuma pergunta para você, porque eu já fui, tô pleno, tô satisfeito aí com tuas palavras. Mas o pessoal que está nos assistindo, fica à vontade aí para fazer qualquer pergunta aí. Se não foi respondido também durante a live, se tem alguma dúvida, fica à vontade aí, tá? Lembrando que essa foi a nossa aula de exposição do capítulo 13, tá? Daqui dos investigadores da Bíblia. Quero agradecer de coração aqui o convite aceito aí pelo Hélio, né? Tamo junto. Convite aceito por livre e espontânea pressão, não minha, mas de nossos seguidores no Instagram, que já estavam cobrando aí outra live nossa. Na verdade, eles não pedem live, né? Eles pedem série de lives. Eles são abusados. Né? Então, assim, respeitando o abuso deles, a gente vai nessa, né? Ano que vem, aí a gente vem com novidades. Essa foi a nossa penúltima aula no canal aqui dos investigadores. Terça-feira, dia 22, como eu falei, vai ao ar a nossa última aula, finalizando a exposição do livro de Marcos. Então, fica ligado aí, tá? Terça-feira, às 18h30, vai ao ar nossa última aula, ok? Então, acho que o pessoal não tem mais pergunta. Então, a gente vai encerrar por aqui, então, cara. Cara, muito obrigado mais uma vez, tá? Foi um prazer esse ano te conhecer aí, conhecer tua página, teu trabalho, as lives que a gente fez. Amém. Maravilhoso aí. Realmente, eu vou dizer um negócio aqui, olha, se não fosse o Covid, a gente não teria se conhecido. Então, é interessante ver como que as coisas cooperam para o bem e como é que Deus usa essas coisas que parecem não fazer sentido algum para fazer um grande sentido na vida não só de duas pessoas, mas na vida de muitas pessoas que nos acompanham aí e nos seguem. Então, foi um prazer, te desejo aí boas festas aí esse final do ano e ano que vem tamo junto aí. Amém. Eu que agradeço, né, como você falou, eu sempre falo isso com a minha esposa, né, que a gente precisa aprender a olhar para as coisas e ver o lado positivo. Por mais que em um primeiro momento você ache assim, não tem lado positivo. Sim, sempre tem um lado positivo. E a gente precisa começar a abrir
os olhos para isso, né? Aí a gente citando essa questão, né? Covid. Se não fosse, um dos motivos que me levou a criar a página foi justamente porque eu estava em casa sem fazer nada. Exato, Né? Exatamente. Então, aí surgiu a página, da página surgiu o canal no YouTube, nós estamos aqui fazendo live aqui. Então, observe, e sem falar que, uma coisa que eu sempre tenho isso comigo, que às vezes a gente fica muito preso a ministério dentro da igreja. Não estou dizendo que é errado, mas essa ferramenta aqui, quantas pessoas a gente não consegue alcançar com essa ferramenta? Né? Verdade. E as pessoas que talvez a gente, se fosse contar ministerialmente, talvez a gente nunca conheceria. Realmente. Eu vou contar um negócio aqui. Algumas semanas atrás eu recebi uma mensagem de uma seguidora aí no Instagram, daí da Bahia, não sei da cidade, falando, agradecendo pela página, parabenizando a gente, dizendo que gosta muito dos projetos, das aulas, das postagens, e que tem sido muito abençoada através de nosso trabalho. Eu tirei o print, mandei para o pessoal do grupo dos investigadores aqui e falei, gente, a gente aqui em Duque de Caxias está mudando vida de pessoas em outros estados, em outros lugares. Isso só das que a gente sabe, de que a gente tem retorno. Exatamente. E das coisas que a gente não sabe. Então, assim, realmente, eu finalizo esse ano assim, vendo que foi um ano para mim de muito crescimento, de muita gratidão mesmo. E para mim é um ano que eu só tenho a agradecer. Agradecer, por exemplo, esse momento aqui que a gente passou, né, e que a gente viu que se não fosse tudo isso, não teria acontecido. Então, finalizo dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Quase falo em línguas aqui. Amém. Eita, se controla aí. Galera, Romanos 11:16. Rafael deixou bom aí a referência aí pra gente aí. Galera, foi um prazer estar com vocês. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever em nossos canais. Vai na descrição, tem a página do Hélio aqui embaixo, ok? Vou deixar o link pro Instagram e o link para a página do YouTube dele. Comenta aí, deixa nos comentários aí tua avaliação e ativa o sininho para você não perder nada. Valeu? Hélio, fica na paz, cara. Até a próxima. Até ano que vem. Fé em Deus. Everything is temporary. God, you're never ending. Though it seems you sometimes hide, you rise in perfect time.